vez, uma mãe me procurou, falando que o filho estava extremamente ansioso, que não sabia o que estava acontecendo, ela achava que era algo relacionado à escola. E sempre nos atendimentos, né, eu vou também à escola conversar com a professora, com a coordenadora pedagógica, para entender como que é o mundo da criança ali dentro, né? Porque quando eu vou e converso, é muito diferente do que os pais muitas vezes me trazem, né? Os pais trazem o que eles conseguem perceber. Mas quando nós vamos e conversamos, aparecem outras diversas questões que muitas vezes não estavam ali explícitas, tá? Então é sempre importante trabalharmos a escola, a criança e os cuidadores. Então, a mãe chegou com esse relato e falou que a criança começou a ficar muito agressiva na escola. E quando eu fui à escola, eles me falaram, olha, ele é um menino muito doce, né? Um menino, assim, que sempre respeitou regras, mas de repente começou a agredir os colegas, a ficar muito nervoso. Quando nós colocamos limites, ele começa a não querer obedecer mesmo, sabe? Ele começa a ficar ainda mais estressado. Enfim, começaram a ter esse problema e a mãe me procurou, então pediram que ela procurasse ajuda profissional. E a mãe me procurou. E durante algumas sessões com a criança, ela me trouxe a seguinte questão. Ela falou o seguinte: eu vi o meu pai matando a minha mãe. Aí eu falei assim, como assim? Foi durante o lúdico, né? Durante o processo ali lúdico, ele me trouxe essa frase. Eu vi o meu pai matando a minha mãe. E eu falei, mas como assim seu pai matou a sua mãe? Me conta isso melhor, né? O que aconteceu que seu pai matou a sua mãe? Porque nós não confrontamos a criança, nós permitimos que a criança se explique e nos traga dentro da visão dela. Por quê, gente? A visão da criança, ela é literal. Aquilo que ela viu, ela acredita ser verdade, tá? E ela foi falou, olha, eles acharam que eu estava dormindo. E eu estava no mesmo quarto que eles. Ele tem uma caminha, né? Que ficava lá do lado da cama dos pais. Isso já tem aí Isso foi uns 5, 6 anos atrás. E ele tinha uma caminha lá que ele ficava do lado da cama do pai. E ele falou assim: olha, minha mãe achou que eu estava dormindo e ela começou a fazer uns barulhos. E eu vi o meu pai matando ela. Meu pai estava em cima dela, enforcando ela. Na verdade, gente, o que essa criança tinha presenciado era um ato sexual dos pais quando eles acharam que o filho estava dormindo. E isso deixou uma sequela tão grande na criança, porque ele começou a odiar o pai. Ele começou a odiar, e na cabeça dele o pai tinha matado a mãe. Mesmo ele vendo a mãe viva posteriormente, a imagem que ele ficou foi a seguinte: naquela noite meu pai matou minha mãe. E isso começou, ele não dava conta de falar sobre isso, ele não dava conta de entender sobre isso, mas o dano que isso gerou para ele foi, assim, algo muito, muito grande, muito problemático, né? Lógico que nós tratamos, que nós cuidamos disso, óbvio, né? Os pais não fizeram com a intenção, óbvio que não. Na cabeça dos pais, eles realmente acreditavam que o filho estava dormindo. Mas, gente, nós nunca, em hipótese alguma, faça sexo no mesmo quarto que a criança. Pode ser bebê, pode ser uma criança maiorzinha, você pode ter certeza absoluta que a criança está dormindo. Mesmo que você tenha, os pais também tinham essa certeza. E outra, nós ouvimos, né? Nós percebemos o ambiente mesmo quando estamos dormindo. E isso é uma agressão. Isso é uma agressão, assim, enorme na criança, né? Para a cabecinha da criança, é uma agressão enorme. Isso, gente, pode deixar sequelas. Que tem adultos que eu atendo que eles trazem isso, né? Eles falam, teve um até que falou uma vez rindo: ai, minha mãe achava que eu não via, mas eu via tudo, eu tava lá no quarto vendo. Ele falou isso rindo, como se aquilo não tivesse realmente o afetado. Mas ele tinha sérios problemas nas relações, até na parte sexual, devido a isso, né? Ele percebeu e ele entendeu depois na terapia, durante o processo terapêutico. Então, é um alerta que eu falo pra vocês: nunca faça sexo no mesmo quarto do seu filho, mesmo que você tenha certeza absoluta que ele está dormindo, tá? Não faça. Coloque no outro quarto, vai para outro local, mas, gente, não faça, porque isso deixa inúmeros problemas na cabecinha da criança. Na cabeça dela, realmente, ali está sendo um ato de selvageria, ele está sendo um ato de agressão, sabe? A criança, ela não consegue entender e ela não tem que entender, porque ela não tem maturidade para isso, e isso não é para criança entender. Nós falarmos sobre sexo e sexualidade com a criança
É importante desde sempre, sim. Até para que a criança não corra riscos, né? Então é importante que a gente fale sim, que a gente tenha essa comunicação sim com a criança. Mas jamais, em hipótese alguma, a criança deve presenciar essa cena. Criança é criança, tá? A criança, o que ela deve presenciar numa relação para ela entender que o seu relacionamento é saudável? Gente, afeto, troca de afeto, dar selinho, sim, perto da criança, mostrar, abraçar, mostrar que você e o parceiro ou a parceira têm um bom relacionamento, que vocês se respeitam. A criança, ela está aprendendo sobre relacionamentos através do que vocês fazem em casa. Para a criança, vocês são a principal fonte, elas estão bebendo do conhecimento sobre mundo, sobre relacionamentos, sobre como autoestima, através do que vocês, cuidadores, fazem. Vocês são a pessoa mais importante na vida da criança e serão para sempre, porque fica registrado tudo o que acontece. Eu sempre digo e repito, o que acontece na infância não fica na infância. Então, tem, assim, demonstrações de afeto, de carinho, nada explícito, né? Obviamente, né? Aqueles beijos calorosos, mas selinho, falar que ama, né? Isso para a criança, ela vê um relacionamento saudável dos pais, dos cuidadores, dos parceiros, é saudável para a criança porque ela está aprendendo com você. É só você pensar o seguinte: qual a qualidade do relacionamento que meu filho vai ter? É o que ele está aprendendo aqui. Ele pode ser um dependente emocional, ele pode ser alguma pessoa que acha que a violência é natural. Tudo depende do ambiente de casa, porque a criança ela está em processo de aprendizagem e tudo isso fica registrado ali na cabecinha dela, igual ficou na nossa. Né? Quantas lembranças nós temos, quantos acontecimentos nós vivemos e a emoção é a mesma da época, tá? Se nós relembrarmos um fato, a mesma emoção que nós sentimos na época aparece novamente em nós. E tem lembranças que nós temos, gente, que elas não são conscientes. Nós não lembramos do fato em si, mas a sequela ficou. A sequela ficou porque ela está lá no inconsciente. Mas o dano que aquela lembrança deixou, ela reflete hoje na nossa vida. Então é extremamente importante esse alerta para vocês. É um alerta mesmo. Nunca faça sexo no mesmo quarto do seu filho, porque você está prejudicando em muito, muito a saúde mental dele. Combinado? Até o próximo vídeo.